respondido com tanto entusiasmo. Bem, é muita alegria e tristeza, né? Que nós estamos aqui. Alegria porque nós conseguimos cumprir a nossa meta, e tristeza porque chegou ao fim a nossa série. Hashtag Partiu Guerra. Quantas vezes meu pai a hashtag, ele buscava com hashtag, ele dava risada. Pelo menos eu me divertia. Acabou isso, mas no ano que vem a gente pensa numa nova série, uma palavra difícil para poder ter uns momentos de risos aqui, né? E é legal também. Então você que não participou, você que não pôde vir, ao longo desses 3 meses nós conversamos um pouco sobre a armadura de Deus. Está aqui o nosso soldado. E pouco a pouco nós fomos montando ele, pouco a pouco nós fomos explicando o que eram esses acessórios, para que ele serve, para que protegia, e a pouco nós fomos montando. Então, se você perdeu alguma das palestras, tivemos palestras muito boas, vieram pessoas de fora, né? E ontem nós tivemos aí um capacete da salvação. Então, se você não pôde assistir uma palestra, não deu para vir, dê no YouTube, entra lá no YouTube, procura, assista, porque nós estamos em contexto de batalha, nós estamos em guerra, e a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, mas a nossa guerra é contra os principais governadores do mundo. Ô Tiago, demônio, porque a nossa batalha é espiritual, mas Lucas, eu não sou espírito, eu sou carne e osso, eu estou na terra, não estou em espírito. Como é que eu vou batalhar no espírito? Paulo vai dizer que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então todos nós que reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, agora nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. E é em Cristo que nós batalhamos. É nessas regiões celestiais que nós batalhamos, é nessas regiões celestiais que nós temos que estar usando essa armadura. A armadura que não é nossa, é uma armadura que é emprestada por Deus, para nós podermos estar combatendo. E hoje eu vou falar sobre essa espada, a espada da fé, espada do Espírito. Em Efésios 6, capítulo 17, a parte final do versículo diz: usem sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, usem sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos estar fazendo oração. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo, Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, podendo estar aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. E que possamos, Senhor, usar essa armadura que o Senhor nos deu, nos emprestou, para combater o inimigo, e possamos ser vitoriosos. Obrigado, Deus, por essa armadura. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito de filme. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de filme, e eu tenho um gosto meio peculiar para filme. Eu gosto muito de filme chinês, de artes marciais. Então, assim, ninguém gosta de assistir filme, então eu sempre assisto sozinho, né? Nunca tem ninguém para assistir comigo. E graças a Deus existe Netflix, tem esses filmes lá, né? Então a gente paga R$12 por mês, a gente não paga R$12 por mês, e aí eu tenho acesso a esses filmes, né, chineses de luta, e é bonito, porque a coreografia entre as lutas é legal, os caras conseguem pular 10 metros de altura, e cara, é muito bonito, e sempre tem uma história de amor, é legal. E tem um filme chamado O Tigre e o Dragão. Nessa história do tigre e dragão tem um guerreiro que é muito poderoso, que é muito forte, e ele é muito habilidoso com uma espada, e essa espada era tida como a espada mais forte do império. E esse guerreiro, ele vai se aposentar. Ele não quer saber mais de batalhar. Ele quer casar, filhos. Então o que ele faz? Ele pega essa espada, que era o orgulho dele, que era o sinal de guerra, o sinal que ele era guerreiro, e vai dar para o seu governador. O governador da província como uma forma de respeito. Olha, a minha lealdade te serviu por tanto tempo. Está aqui a espada mais poderosa do império.
E ele mandou uma das suas discípulas, que era bem que era apaixonada, levar lá para o governador a espada. E ela também era uma excelente lutadora, sabia das artes marciais. Só que lá na casa do governador, vem um guerreiro, inimigo, e rompe essa espada. Porque ele sabe que é a espada mais poderosa do império. Então ele vai lá e rompe a espada. E aí o guerreiro, que é o ator principal, né, o artista principal do filme, vai até lá para recuperar. E logo já no começo do filme ele encontra esse ladrão da espada. E ao encontrar esse ladrão da espada, eles lutam. É interessante que o ladrão da espada luta com a espada mais poderosa do império. E ele tem bastão de madeira. E ele ganha. Ele consegue tirar a espada do cara. E a pessoa fica indignada, mas como? Porque essa aqui é a espada mais poderosa. Como que você conseguiu me derrotar usando o bambu? Aí ele falou, olha, realmente essa espada é a espada mais poderosa. Só que você não sabe usar essa espada. Essa espada, sem um treinamento específico, sem uma dedicação de estudo, de conhecer o movimento, de aprender a como balançar o braço com ela é simplesmente uma espada comum. É necessário que você estude essa espada, é necessário que você aprenda a leveza dela, é necessário que você aprenda a fazer os golpes certos com ela, porque senão ela não passa apenas de uma espada. E a espada do Espírito é a Bíblia, e é com a Bíblia que nós temos que batalhar e lutar. Só que se a gente não tiver um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, vai ser apenas um livro. Só vai ser apenas um livro com as coisas escritas. É um livro qualquer. A Bíblia só vai ser a palavra de Deus, só vai trazer vida a partir do momento que nós temos um relacionamento com esse livro. Quando a gente aprende a manusear o livro, quando a gente aprende a usar, e ler, e se apaixona, e estuda, e dedica, e batalha, luta com o livro. E aí sim nós vamos estar dominando. E aí sim nós vamos estar prontos para a guerra. Porque uma espada, se eu pegar essa espada aqui, eu não vou fazer nada com ela, porque eu nunca fiz uma aula de espada. Vou contar essa história, não vou contar de novo, porque essa história vai estar com o meu irmão. Eu tenho um irmão, que não é o Joel, que certa vez entrou um ladrão em casa. Não é ladrão, mas entrou um cara. Não vou contar o nome do meu irmão, porque é sacanagem, mas não é o Joel. E aí entrou uma vizinha, aí caiu na piscina da vizinha, aí subiu o muro, a vizinha falou, não entra lá porque tem um cachorro grande, ele subiu o nosso telhado, e começou a derrubar a telha, a gente acordou, estou assustado, e fomos fechar a janela para não entrar, e aí, bom, tinha um cara lá, né, que conhece a casa pastoral, sabe que é uma casa dos fundos, então nós fomos com medo. Se ele estiver na casa dos fundos, o que eu pensei? Eu sou medroso, mas quem sabe eu tenho o pastor alemão. Então eu peguei o pastor alemão, o Apolo, eu falei, cara, eu vou lá. Pelo pior das hipóteses, se tiver alguém, porque o Apolo nunca vi ele latindo daquele jeito. Eu nunca vi ele bravo daquele jeito, nunca. Eu acordei com o latido dele, ele estava irreconhecível de nervoso. Quem tem cachorro grande sabe como é que é. Então eu peguei o Apolo, peguei o celular da coleira e falei, vou lá. Pelo pior das hipóteses, eu solto o cachorro em cima do cara, e fico de longe. Aí eu vou lá no peteleco dele, volto e deixo o Apolo fazer o serviço. E ninguém mandou entrar. E aí, beleza, peguei o Apolo, estava lá, e quando de repente eu olho para trás, tem um irmão, que não é o Joel, estava com essa espada aqui, e ela é muito pesada. Ele veio assim, ó, a gente olhou, o que você vai fazer? Eu vou pegar o ladrão. Por quê? Eu quero essa espada, meu Deus. Vai fazer o quê? Vai jogar essa espada. Não adianta. Se você não tem o treinamento com a espada, isso aqui é simplesmente um pedaço de ferro. Agora, essa espada na mão de alguém que tem treinamento, essa espada na mão de quem conhece, de quem treinou, sabe do que é feito, se dedicou, isso aqui se torna uma arma mortal. Agora, para nós aqui, é só fé. O máximo que pode acontecer é de cortar o dedo aqui jogando. Ainda bem que ela não está muito afiada. Então, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, é a palavra de Deus.
E nós precisamos saber manusear a palavra de Deus. Porque senão, quando nós tivermos uma situação de aflição, quando nós tivermos um momento difícil, a gente vai pegar a Bíblia e vai sair que nem louco, que nem o meu irmão, que eu não vou falar o nome, saiu com a espada. E aí você vai falar assim: Deus me abandonou, Deus não me responde. Mas por que você não está sabendo usar a espada? Você não está sabendo atacar. Então é muito importante a gente conhecer. E ao longo então do nosso encontro, a gente foi estudando cada parte da armadura, porque nós estamos em constante batalha com o inimigo. Nós temos que usar essa armadura 24 horas por dia. Temos que estar prontos, porque nós estamos sempre em guerra. E é interessante que todas as peças dessa armadura são de defesa, com exceção da espada. A espada é a única peça da armadura que é para atacar. O restante é tudo de defesa. Você nunca viu uma briga de capacete. Só quando tem motoqueiro que bate no outro, eles pegam o capacete e bate. Mas você não vê briga de capacete. Você não vê, agora nós vamos brigar. Tinha o cinto que vai brigando de cinto. Só quando é pai batendo no filho, aí ele tem cinto. A única arma, a única peça de ataque é a espada. E é a espada do Espírito, é a espada da palavra de Deus. A espada, ela é a Escritura, é a palavra de Deus, ela é a Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de 66 livros que contém tudo o que nós precisamos saber para a nossa caminhada na fé. São 66 livros que têm como objetivo ser a nossa regra de fé e prática. Tudo que eu preciso saber, tudo que eu tenho que decidir, tudo que eu estou vivendo, eu vou encontrar a resposta nesse livro. É nesse livro que eu vou pagar. Se eu não conhecer, se eu não souber manusear, eu não vou conseguir. Eu vou ser um alvo fácil. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto. Eu vou convidar todos para abrir suas Bíblias na maior batalha de espadas que está registrada na Bíblia. Houve uma batalha de espadas que ficou marcada na história. A maior batalha de espadas da Bíblia. E nós vamos ver o que aconteceu nessa batalha. Convido todos para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ver aqui uma guerra de espadas. Vamos ver quem saiu vencedor dessa guerra de espadas. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo no templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará que receber e te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós já oramos, mas gostaria de orar mais uma vez. Pai, a palavra foi lida. Obrigado porque o Senhor guardou nessa batalha de espadas para nos ensinar alguma coisa. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui? Jesus
ele vai para o deserto. E nos diz o texto, antes de falar isso, em Efésios 6, quando a gente lê lá a armadura, Paulo exorta para nós usarmos a armadura sempre. Nós temos que estar revestidos da armadura o tempo todo, para quando vier um dia mau, a gente conseguir resistir. E o que é um dia mau? Um dia mau é aquele dia onde nós estamos meio, cabisbaixos, o emprego não está vindo, a cura não está chegando, a conversão com o ente querido não acontece, o dinheiro está acabando. Então são dias maus, e o diabo ele aproveita desses dias maus, desses dias que nós estamos mais sensíveis, e nesse dia ele vem com mais fúria, ele vem com mais furor para nos atacar. Ele só ataca o tempo todo, mas ele fica olhando, opa, é agora, a Mariana está cansada, a Mariana está estressada para a faculdade, a Mariana está cedendo, eu vou atacar agora, porque é o dia mau dela. Então Paulo fala, olha, vocês têm que ficar espertos, revestidos da armadura para o dia mau. Então nós devemos usar e estar atentos, pois nós estamos em guerra. E o texto que acabamos de ler, a gente vê Jesus passando por um dia mau. Sim, Jesus passou por um dia mau. E diz o texto que ele foi levado para o deserto e ficou 40 dias, 40 noites de jejum. E aí tem uma expressão muito importante. Depois de 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele teve fome. Olha só, Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, ele podia tudo, pode tudo. E o que acontece depois de 40 dias e 40 noites que ele está em jejum? Teve. Eu sou um cara que gosta de comer muito, vocês percebem, pelo meu físico bem trabalhado. E quando a gente fica algumas horas sem comer, a gente já começa na cabeça. Eu vou morrer. Meu Deus, eu tenho biscoitinho. Não tem nada. A gente começa a ficar desesperado. A gente almoçou meio-dia, 3 horas da tarde, parece que o mundo vai acabar. Porque a gente quer comer. Não tem uma traquinas, por favor, uma traquinas de morango. A gente fica desesperado. Jesus estava 40 dias sem comer. Eu acho que ele olhava assim, eita, aquela pedra ali eu posso fazer assim, vai transformar numa picanha, e aquela picanha, nossa. Eu acho que Jesus nem olhava mais perto. Jesus olhava para a areia do deserto e via McDonald's, com mergulho e girafas. Onde que eu vou ter a 40 dias sem comer. Jesus já estava estressado, já estava cansado, já estava além da sua força. 40 dias sem comer. Era um dia mau. Então quem que aparece nessa hora e começa uma batalha de espadas? Vem lá o capetinha, vem lá o diabo. Então Satanás ele usa a fragilidade de Jesus e o convoca para um duelo de espadas. E é muito importante destacar aqui que o diabo ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: o diabo conhece a Bíblia melhor do que muito crente por aí. Ele conhece, aliás, ele viveu tudo, ele viu tudo. Então ele conhece a Bíblia e ele vai duelar com Jesus com uma espada também. Uma espada que é a Escritura. E a primeira golpe de espada que o diabo fala para Jesus, e aí ele entra claramente. Tem uns caras que quando jogam videogame não conseguem ganhar na qualidade, ele tem que estar na mente, para estruturar. Não vou falar o que é. Então o diabo ele usa disso. Eu vou entrar na mente de Jesus para conseguir ganhar essa batalha. E ele já começa assim: se és filho de Deus, já jogou a pressão. Se és filho de Deus, já jogou a pressão, já jogou na mente. Transforme essas pedras em pão. O diabo estava vendo Jesus com fome. O diabo estava vendo que Jesus estava passando por um momento difícil. E o diabo ele usa disso: olha, se você é filho de Deus mesmo, se você mandar transforma a pedra em pão, a pedra vai ser transformada em pão. Você tem poder.
E ele está certo, porque Jesus pode tudo. Jesus podia transformar a pedra em bacon, vários bacons, e matar a fome. Podia transformar a pedra em água, e todas as outras coisas. Só que Jesus ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus também pega a espada dele, tira a espada de Satanás e faz um corte nele ali no braço. Jesus usou a palavra, porque se Jesus cai na tentação do diabo, o que o diabo está querendo dizer? Olha, Jesus, seja independente. Você vai esperar o que para comer? Come aí, cara. Você tem poder, pode comer. Só que Jesus ele estava lá jejuando, porque ele estava já se preparando para viver na dependência de Deus. Por isso Jesus não podia ceder a essa tentação, porque se ele cedesse a essa tentação, Jesus estaria falando: Deus, Pai, eu não quero mais o Senhor, eu vou por minhas contas. Estou com fome, eu transformo em pedra, eu tomo conta. Então Jesus fala: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é: eu vou cuidar de vocês, eu que vou dar o maná, é eu que vou te dar a provisão. E Jesus então cita o texto que está em Deuteronômio: olha, nem só de pão viverá o homem. E o diabo ele usa aqui assim. O primeiro golpe que o diabo tenta na gente, ele entra na nossa necessidade humana. Ele vai falar: olha, você precisa de dinheiro para fazer aquela viagem. Olha, você precisa de alimento para poder matar a fome. Olha, você precisa disso, precisa daquilo. Para que você vai esperar de Deus? Vai, faça. Confie na sua força. Corra atrás do que você quer. Você pode tudo, você é filho do rei. O diabo ele usa isso então nas nossas necessidades, é um golpe de espada das nossas necessidades. Se nós não estivermos bem treinados na Bíblia, nós vamos falar assim: realmente, eu sou filho de Deus, eu posso todas as coisas. E tem aquele exemplo de carro, que a gente sempre vê: eu não sou filho, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Besteira, claro. E daí? Só porque você é filho de Deus, você pode todas as coisas? Quem disse? E o diabo ele usa isso. Ele usa isso, olha, declare dependência, corra atrás, se esforce, batalhe. Não precisa de Deus, não. Então, o primeiro golpe é a nossa necessidade humana. E Jesus ele consegue desviar e consegue contra-atacar o diabo e faz um machucadinho nele no braço. O diabo ficou um pouquinho assustado, falou: vou pegar um pouquinho, vou fazer uma magia aqui agora. E no piscar de olhos eles estavam lá em Jerusalém, a cidade santa, lá no alto. Aí o diabo que conhece a Bíblia, ele citou os salmos. Ele falou: olha, se és filho de Deus mesmo, pule, porque aos seus anjos ele dará ordens para que pegue, e eles te pegarão pela mão, e você não vai tropeçar em pedra nenhuma. Isso está nos salmos, isso é bíblico. O diabo conhece o texto, e ele não está falando mentira para Jesus, não, realmente. Temos essa promessa, e ele dará ordem aos nossos anjos, ele vai proteger e vai cuidar. Só que Jesus fala: olha, Jesus percebe a maldade dele, o golpe traiçoeiro, e mais uma vez ele tira com a espada e ataca na coxa de Satanás e fala: não tentarás Deus. Nós somos tentados na nossa identidade. O diabo ele fala: olha, você está passando necessidade. Há quanto tempo você está desempregado? Será que você é filho de Deus mesmo? Se você fosse filho de Deus, você já tinha conseguido emprego. Há quanto tempo que você presta aquele concurso? Não, se esforça, você estuda. Se você fosse filho de Deus, você conseguiria alcançar. Há quanto tempo você está nessa cama doente, né? Se você fosse filho de Deus, ele é cura. Mas como você é pecador, você é muito pecador. Você acha que você vai para o céu com esse tanto de pecado que você faz, que você comete? Eu sei o que você pensou há 10 minutos atrás. Eu sei o que você fez há 15 minutos
minutos atrás. Eu sei o site que você entrou ontem. Eu sei o filme que você assistiu ontem de ontem. Mas você você acha que você vai para o céu? Então o diabo começa a atacar na nossa identidade. E se nós não soubermos manusear essa espada, o que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar o golpe de braços abertos e vamos falar realmente sobre o pecador de Deus do céu. Mas quando eu manuseio a espada, eu sei que eu sim sou pecador, mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. E agora a minha vida está quente. Não tenho mais, eu sou justificado em Cristo. Então, quando o diabo tenta atacar minha identidade, colocando em xeque se eu sou realmente filho de Deus, eu preciso ter um conhecimento da Bíblia, para saber que realmente não, eu sou justificado em Cristo, eu sou filho de Deus, e está aqui, está escrito na palavra de Deus. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou escutar e vou falar, realmente ele está certo, acaba comigo. Temos que saber manusear a palavra de Deus. E aí ele tenta dar mais um golpe. Satanás, ele é astuto e já tinha tomado um braço na coxa, já estava difícil ele revelar. Então ele tenta mais uma vez. Satanás, ele sabe, e ele acredita na mente de Jesus, ele sabe qual era a ação de Jesus. Satanás sabia que Jesus ele veio para reinar. Então o que Satanás faz? Jesus, olha isso aqui. Todo esse reino. Está vendo todos esses reinos de Jesus? Você lembra do Rei Leão? Quando Simba não faça para mal da terra, aí não faça para o Simba, tudo soltou, é mais ou menos isso que o diabo faz com Jesus. Está vendo? Tudo isso será assim. Toda a glória deste mundo, toda a glória deste reino será seu. Você só precisa se ajoelhar perante mim. Se você veio para reinar, você veio para ser rei. Então, se você se ajoelhar aqui, já era, você já vai reinar sobre tudo isso. E aí Jesus ele fala, olha, sai daqui, Satanás. Sai daqui. Não tentarás a Deus. Não tentarás a Deus. Porque Deus não se tenta. Jesus, ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele precisaria vir e sofrer. Ele sabia que precisaria vir e passar por dificuldades. Ele sabia que tinha que ser humilhado. Ele sabia. Então, Satanás propõe dois caminhos para Jesus. Um caminho onde ele alcançaria o objetivo de maneira fácil. E um outro caminho que ele alcançaria o objetivo de maneira difícil. Só que fácil nem sempre é certo. Temos que passar pelo difícil. Então Jesus ele ataca Satanás e fala, olha, somente a Deus prestarás culto. Somente ao Senhor você prestarás culto. E Jesus então ele decide. Jesus estava pronto a seguir pelo caminho. Ele iria reinar, mas ele iria reinar no jeito certo. Ele não tocou o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho mais difícil. Porque o caminho mais difícil é o caminho certo. E que caminho mais difícil é esse? Nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, que te encontra o seguinte texto: tem de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus poderia reinar de maneira fácil. Ele tinha o poder. Ele era simplesmente chegar e falar, vou reinar. Mas não era essa a missão. Era necessário que o Filho de Deus sofresse.
era necessário que o Filho de Deus fosse morto. E Jesus, ele toca o caminho difícil. Ele toca o caminho difícil. E manuseia em espada. E contra-ataca Satanás. Satanás precisa ser fugido, porque já estava sangrando. Já estava sangrando no mundo. Muitas vezes nós buscamos a nossa glória. Muitas vezes nós deixamos e esquecemos que toda a glória, todo o louvor deve ser dado a Deus. Então a gente corre pelos caminhos mais fáceis. A gente corre pelos caminhos que parecem ser mais fáceis para a nossa glória. Eu quero tanto comprar aquele carro, só preciso trabalhar certinho, porque eu não estou conseguindo comprar com você. Vou dar um jeitinho. Nossa, conversar ali com o irmão, eu posso dar uma ideia, fazer um nome. Com um jeitinho fácil, e a gente acaba fazendo errado, porque a gente está querendo glórias para nós. Jesus sabia que se ele fizesse o que Satanás estava propondo, a glória seria para ele ia reinar, mas Jesus não estava ali para se gloriar, ele estava ali para gloriar o nome do Pai. Era o nome do Pai que tinha que ser gloriado, era o nome do Pai que tinha que ser exaltado. Jesus veio para ser obediente ao Pai, para que toda a honra e toda a glória fosse ao Pai. Então Jesus, ele abre mão dos seus sonhos, dos seus planos, ele abre mão da sua vontade. Você acha que Jesus já não queria comer já no terceiro dia? Lógico que ele queria comer, mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Então nós temos que aprender a dominar esse mundo. Satanás tinha uma espada também. Todos os ataques de Satanás foi por desses livros. Todos os ataques de Jesus a Satanás foi por desses livros. Sabe por que Jesus ganhou de Satanás? Porque o texto bíblico para Jesus era algo vivo. Ele vivia tudo. Aquele texto era a palavra de Deus. Aquele texto trazia vida para Cristo. Agora para Satanás, aquele texto era simplesmente um texto. Para Satanás, aquelas escrituras eram simplesmente escrituras. Não trazia vida, não trazia nada. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos que para alcançar a salvação, nós precisamos sofrer. E quem diz o contrário é errado. Porque a palavra, quando nós dominamos a palavra, a gente aprende isso ao sofrimento. E Jesus diz: felizes são aqueles que sofrem pelo Evangelho. Felizes são aqueles que sofrem pelo amor. Então nós vamos ser atacados o tempo todo. E vão ser ataques difíceis. E se você não está sendo atacado, está na hora de você repensar algumas coisas. Por que eu não estou sendo atacado? Por que eu não estou sofrendo por causa do Evangelho? Se quando eu estudo o Evangelho, quando eu entendo o Evangelho, eu me aprofundo, eu só vejo que há sofrimento. É necessário sofrer. Jesus disse: se perseguiram a mim, eu persegui vocês. Em João capítulo 6, os irmãos de Jesus falam: olha, vai lá, vai se mostrar para a galera, faça o milagre lá para o povo. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E aí Jesus fala para eles: olha, não chegou no tempo ainda. O mundo não odeia vocês, mas o mundo me odeia, porque eu mostro para o mundo que está de errado. Agora vocês estão compactuando com o mundo, então o mundo não os odeia. Quando a gente começa a mostrar para o mundo o que há de errado, o mundo nos odeia, o mundo nos persegue, somos difamados, somos perseguidos, passamos necessidade, perdemos família, perdemos amigos. E se sofremos tudo isso por causa do Evangelho, nós seremos felizes. Só que a gente só vai ser feliz se a gente conhecer realmente o Evangelho. A gente só vai ser feliz se a gente realmente souber anunciar essa história. Concluindo, nós devemos saber anunciar bem a palavra de Deus. Devemos conhecer bem a palavra. Porque o nosso inimigo, ele é especialista no livro.
O nosso inimigo conhece a Bíblia de cada amado, conhece todos os versículos, sabe citar texto, sabe tudo. Você está pronto para lutar com o inimigo em todo esse conhecimento? Nós temos que nos preparar, temos que treinar, temos que saber manusear a palavra, porque senão nós seremos um alvo fácil para o inimigo. Nós precisamos ter amor a essa palavra. Nós temos que ter respeito por essa palavra. Nós temos que ter fome. Nós temos que ter fome dessa palavra. Temos que nos alimentar dela dia e noite. Porque é nessa palavra aqui que vai nos dar força para combater o inimigo. Quando a provação vier, quando eu achar que todo mundo me odeia, quando eu achar que Deus não me ama, é dessa palavra que eu vou tirar forças. Sabe qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é te trazer na memória coisas boas, é te trazer na memória a palavra de Deus. Agora, se você não estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo vai procurar na sua mente e não vai ter nada de bom para fazer. Agora, se você decora essa palavra dia e noite, se você busca, você aprende, você vai se tornar uma espadachim da palavra. E você vai ser vencido. Não porque você é forte, mas porque a espada é poderosa. A espada é mais forte. Então Deus está nos dando a sua palavra. Por que nós temos que estudar a palavra de Deus? Porque através dela Ele se revela a nós. Ele se revela também pela natureza, mas através da Bíblia eu tenho total conhecimento de Deus, total amor que não dá para a gente conhecer Deus na totalidade. Mas é através da Bíblia que a gente conhece o amor de Deus. Nós precisamos estudar a palavra para quando formos para a guerra, nós sermos um alvo fácil. Sem conhecer a nossa arma, sem dominar a alma, nós seremos um alvo fácil. Paulo dá o seguinte conselho para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, procure se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Você tem que conhecer bem as Escrituras. Você tem que exortar a Bíblia. Você tem que saber quando alguém vir com heresia, você tem que saber como debater. Se alguém vir com alguma coisa diferente, você tem que saber educar e tem que saber atacar. Você tem que saber manejar a palavra. Deus quer que aqui saiamos vários espadachins da palavra de Deus. Por que nós temos que estudar a palavra de Deus? Porque é um mandamento, é uma ordem. Deus nos fala que nós temos que estudar a palavra dele. Por quê? Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, é prova do nosso amor para com Deus. Deus fala assim: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se você não busca conhecer a Deus, se você não busca aprender dele, se você não tem interesse em estudar a palavra, você não está amando a Deus. Você está desobedecendo uma ordem. Mas Lucas, eu não sei ler. Aquilo família. Com certeza tem alguém que vai ler com você. Mas Lucas, eu li o texto e eu não entendi quem é o pastor. Procure ele. Pode ligar de madrugada. Tenho certeza que ele vai ficar feliz em saber. Pastor, eu estava lendo Isaías, eu não entendi esse texto. Vem me explicar. Nós somos família. Pastor é para isso. Não pergunte para mim, não, porque eu sou meio ruim nessa área. Pergunta para ele. E aí ele vai dar a resposta melhor. Mas nós temos que ter entendimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus. Porque é um mandamento. Como que eu posso amar a Deus se eu não conheço? Tem como amar uma coisa que eu não conheço? Eu posso ter uma simpatia. Eu posso ter uma nossa. Legal, Senhor Santos, está bacana. Se ele morrer, que é legal, eu não vou ficar triste chorando, porque eu não amo. Agora, se eu tenho um relacionamento íntimo com o Silvio Santos, quando ele morrer, eu vou chorar.
porque eu amo, eu me relaciono. Como é que a gente pode amar a Deus sem se relacionar com Ele? Então, se você tem dificuldade de ler a palavra de Deus, se você não tem prazer em ler, se você não tem prazer em estudar, está na hora da gente parar um pouco e rever a nossa. Porque se nós não temos o prazer de estar lendo, aprendendo de Deus, alguma coisa está errada. Se nós não temos prazer, se nós não gostamos de estar aqui, reunidos em família, ouvindo a palavra, podendo aprender, perguntar, se a gente não gosta de estar aqui, tem uma coisa errada. Se acordar cedo para vir de manhã para a igreja, para ter uma aula sobre Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus, é penoso, é difícil, não é legal, alguma coisa está errada. Temos que ter amor à palavra de Deus. Temos que comer dela todo dia. Porque a gente faz isso? Porque a gente entende que Cristo fez isso por nós. Ele deu a vida por nós. Então eu preciso saber manusear essas coisas. Eu preciso estudar, ler todo dia, aprender, para quando tiver um dia mal, como Jesus teve, eu saber trocar espadadas com o inimigo e não fazer que nem meu irmão que pegou uma espada e saiu correndo atrás de um ser. Feche seus olhos. Se você está tendo dificuldade, se você percebe que esse amor, essa chama, esse desejo de estudar, a palavra de aprender passou, não existe mais, é hora de pedir a Deus que venha assim baixando. Se você acha que a vida é muito chata, muito mal, difícil, umas palavras difíceis, e por causa disso você não lê, é a hora de pedir ajuda para Deus. Seja sincero com Ele, fala: Deus, eu não consigo ler, porque eu não entendo, mas eu quero que o Senhor me ajude. Então eu vou ler um capítulo por dia, sem pressa, porque eu sei que essa leitura vai me trazer vida, porque essa leitura vai me trazer vida. Se você está tendo essa dificuldade de se relacionar com Deus, se você está tendo dificuldade em aprender a palavra, se você quer se tornar um espadachim da Bíblia, hoje é a hora. Hoje é o dia de você começar o treinamento. Não vai ser fácil. Não vai ser um mar de mortes. Vai ter perseguições. Amigos vão virar a cara para você. Vão ser momentos difíceis. Mas vocês serão felizes por sofrerem por isso. Vocês serão felizes por sofrerem pelo Evangelho. Porque todo aquele que sofre pelo Evangelho é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela chuva que cai lá fora, que está muito forte. Obrigado por essa chuva, ela deixa mais gostoso do que nós. Senhor, muito obrigado, porque nós temos um inimigo forte. Não é padre para o Senhor, mas ele é forte. E o Senhor, sabendo que ele é forte, o Senhor emprestou a sua armadura para nós. Obrigado, Deus, porque agora nós podemos vestir a tua armadura e podemos combater o inimigo, principalmente nos momentos difíceis. Senhor, nos ajude, nos ensine a viver a verdade, que possamos estar sentindo no cinto da verdade, que possamos estar sentindo no cinto da verdade, levando a verdade para todos, porque a verdade nos liberta. A verdade é Cristo, e quando estamos em Cristo, nós estamos sobre a rocha. Senhor, que nossos pés eles possam ser velozes, ágeis, para levar a tua palavra àqueles que não te conhecem. Nos dê pés ligeiros, ó Deus, pés que estão dispostos a ir em lugares onde ninguém quer, para anunciar que Jesus vive.
Senhor, nos ajude a vestir a couraça da justiça. Que as pessoas, quando verem nós, possam ver pessoas justas, que possamos praticar a justiça. Senhor, que nosso escudo da fé possa estar bem resistente, que possamos sempre conseguir nos proteger das fechadas do inimigo desse escudo, nos dê um escudo forte, um escudo grande. Senhor, que o nosso capacete da salvação esteja sempre na nossa cabeça, que a gente nunca duvide do sacrifício da cruz, do sacrifício de Cristo na cruz, não é suficiente. Que esse capacete, ó Deus, deixe guardado na nossa memória tudo aquilo que Jesus fez por nós. Senhor, nos ensine, nos ajude a manusear a tua palavra, para que com ela possamos bater um pouco do inimigo. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém.